para ficar mais claro ainda a questão da lógica do semáforo, é muito importante a gente entender a dinâmica dos itens que a gente está comprando ou produzindo ao longo de todo o loop. E quando eu falo loop, eu estou dizendo o quê? Eu estou me referindo ao quadro, que é o meu depositório dos meus cartões, é onde ficam as minhas ordens de compra ou ordens de produção. Eu estou falando do processo propriamente dito, ou seja, do processo de fabricação, no caso de ser um processo interno, ou do processo de compra, no caso de ser um processo externo, né? E por fim, do estoque propriamente dito. Então, se vocês olharem aqui nessa figura, vocês vão ver que eu tenho da esquerda para a direita o meu quadro, eu tenho no meio o processo, eu tenho, né, em seguida o estoque, e aí depois eu tenho o cliente que vem fazer as suas puxadas. Eu preparei essa dinâmica aqui para vocês verem que interessante o comportamento da lógica do semáforo quando você olha para o quadro e quando você tenta espelhar ela para o seu estoque. É muito interessante você ver que o seu estoque ele não tem um comportamento idêntico ao do quadro. E você vai entender por quê. Primeiramente, vamos entender esses elementos, né, do dimensionamento que eu falei para você dentro do quadro. Então, lembrando, aqui é uma situação hipotética, tá? Em que eu coloquei aqui, ó, no verde a nossa frequência ou ciclo de reposição corresponde aí a 2 dias de consumo, tá bom? Só para ficar mais didático aqui também, eu estou assumindo que cada dia de consumo é consumida uma unidade por dia, por uma questão de facilitar aí a didática da explicação, tá bom? Outra coisa, lembram que eu falei que a faixa verde representa o quê? O meu lote de reposição, né? Que está associado à frequência. Frequência de compra semanal, frequência de compra quinzenal. No caso aqui, meu ciclo de reposição é 2 dias. Né? E, obviamente, quando eu vou disparar a reposição, eu estou disparando a reposição, no caso aqui, né? Cada faixinha ali é um dia, eu vou disparar a reposição de um lote de 2 unidades, tá? Se você olhar aqui, ó, note que eu estou, né, por uma questão de adaptar o quadro para que ele entenda que eu consumi esses 2 dias, eu trouxe a faixa amarela para cá. Mas isso não significa que isso é lead time de reposição. Eu só trouxe ela para cá porque quando o cartão chegar aqui, eu quero que o sistema já entenda que está na hora de disparar e que ele dispare o correspondente aos 2 dias, tá bom? Se eu deixar para o cartão chegar só ali na terceira faixa, o que vai acontecer? Eu já vou ter consumido uma faixa, né? Um quadradinho daquele ali, referente ao tempo de reposição, ao lead time de reposição. Então é por isso que eu trago a faixa amarela para cá, tá? Isso aí na hora de implantar o quadro, é importante a gente tomar esse cuidado para que você não esteja disparando atrasado o seu processo de reposição como um todo. Tá? Feito isso, a próxima faixa, que é a amarela propriamente dita, conforme eu disse, representa o tempo de reposição, que no nosso exemplo aqui significa 4 dias, tá? Mais uma vez, cada quadradinho vai ter um cartãozinho, uma peça de um dia lá, tá bom? Por fim, na faixa vermelha, eu tenho ali o meu estoque de segurança, tá bom? Não está representado aqui, mas pode assumir que eu tenho mais um dia ali de estoque de segurança. Baseado nisso, vamos fazer uma simulação. Olha como eu espelhei o quadro lá no meu estoque. Tá lá faixa verde com os 2 dias, faixa amarela 4 dias, né? E a faixa vermelha 1 dia, tá? Se você olhar o processo aí no meio, tempo de reposição, note aqui, 4 dias, tá aqui, os 4 dias aqui. Então, eu vou começar a rodar o sistema com estoque cheio, tá bom? Para ficar mais claro aqui a dinâmica. Então, o sistema ainda não entrou em regime, ele está com o estoque cheio.
né? Então eu tenho no total, tamanho máximo do meu supermercado aqui, quantidade total de cartões nesse loop, ó, é 2, mais 4 aqui, 6, mais 1, 7. Então eu tenho 7 dias aqui, ou 7 unidades no meu caso aqui. Então, veio aqui o primeiro dia, ó, puxada, uma unidade. O que vai acontecer? Ó? A unidade veio, puxou uma unidade, note que eu consumi da faixa verde aqui do estoque e foi para onde? Ó? Veio para o quadro. Quando você consome, o cartãozinho que estava nesse item lá no estoque veio aqui para o quadro. Até aí tranquilo. Só que ainda não chegou a hora de repor, ainda não precisa, está na faixa verde. Bom, veio a segunda puxada, no segundo dia. O que aconteceu? Mais uma unidade. Vou fazer uma média, tá? Média diária, uma unidade por dia, para ficar bem simples mesmo de entender. Puxei essa unidade aqui no segundo dia. Olha o que aconteceu com o cartão. Veio aqui. Opa, chegou agora, bateu a faixa amarela, bateu o ponto de pedido. O que eu tenho que fazer? Tenho que pegar esse lote de 2 unidades, ó, o meu lote de reposição aqui, ó, e eu vou disparar a reposição dele, seja num processo externo de compra, seja num processo interno. Então, note que no dia 1 eu já tenho esses 2 lotes aqui disparados, tá bom? Isso aqui pode ser uma peça que iniciou o processo de produção, como pode ser uma ordem de compra que iniciou o processo de compra, tá bom? Pode ser também informação mesmo. Vamos continuar. Chegou a terceira puxada, pessoal. O que acontece? Na terceira puxada, veio mais uma unidade. Foi puxado aqui pelo cliente, ó, no lado direito, me acompanha aqui, e o cartão dessa peça aqui veio novamente para o quadro. Ainda não é hora de repor. Ao mesmo tempo, como eu já estou aqui, ó, no terceiro dia, no dia seguinte, né? Esse item que veio para cá agora, ó, já veio para o segundo dia dele de lead time de reposição. Tá bom? Estão acompanhando, né? Vou agora para a quarta puxada, pessoal. Continua a mesma coisa. Olha o estoque esvaziando. Puxei uma unidade. Essa unidade foi lá para o cliente. Voltou aqui, bateu no amarelo novamente. É o lote de reposição. Tem que ser puxado. Então, o que vai acontecer? Ele vem no primeiro dia de processo dele. E note que aquele outro lote que eu havia disparado lá 2 dias antes, né, eu estou disparando a frequência a cada 2 dias, já está aqui no dia 3. Né? Vamos lá agora. Quinta puxada. Puxou uma unidade, foi lá a peça e olha o cartão, voltou para cá. Você vê que o processo sempre igual. E aí o que aconteceu com os itens que estão em processo? Esse aqui, esse lotezinho veio para o dia 2 e esse lote veio para o quarto dia. Já está bem no finalzinho, já está quase chegando, não é? E aí, pessoal, notem que na sexta puxada, olha o que aconteceu com a unidade. Foi puxada lá, o cartão veio aqui para o quadro, bateu o ponto de pedido e aí ele foi para o processo no dia 1. O outro lá foi para o dia 3 e olha o que aconteceu com aquela primeira puxada minha. Veio aqui, ó, para o meu estoque em casa, né? Agora, eu peço uma atenção especial de vocês, realmente que a gente consegue enxergar que o sistema entrou em regime. Entrar em regime significa o quê? Que ele está agora realmente nas condições normais de giro dele, né? Eu tenho, ó, da forma como foi dimensionado, projetado o meu estoque, ó, eu tenho os 2 dias de estoque aqui em casa, eu tenho mais 1 dia de estoque de segurança também aqui em casa. E aí você fala, e a faixa amarela? Faixa amarela, né? Enquanto que no quadro ela está representada aqui, você vai colocando cartões na faixa amarela, quando o sistema entra em regime, a faixa amarela, idealmente falando, ela não fica no seu estoque em casa. A faixa amarela, que corresponde ao seu estoque em processo, que corresponde ao lead time, ao tempo de reposição, ela vai estar onde? Olha lá, pessoal, ela vai estar em processo. Então, o estoque, ó, aquilo que eu dimensionei, aqueles 4 itens que correspondem a 4 dias que estão na faixa amarela, eles vão estar em processo. E aí, quando você olha para o seu estoque em casa, olha o que na verdade acontece com ele. Ó, né?
Quando entra em regime propriamente dito, o estoque balanceado, o estoque nivelado, você vai ter em casa a faixa verde, que é o estoque cíclico, né? E a faixa vermelha, que é o estoque de segurança. O estoque em processo, que é a faixa amarela, vai estar justamente em fluxo, em processo, não vai estar em casa, né? E isso aqui, assim, é muito interessante do ponto de vista de dimensionamento do tamanho, né, do seu supermercado, porque embora você dimensione o supermercado total aqui para 7 dias, conforme a gente viu ali, né, para sete itens aqui, mas na prática, em casa, eu vou ter o quê? Eu tenho um que é de segurança e vou ter até 3. Então, na média, eu tenho o quê? O vermelho mais o verde sobre 2, ou seja, eu só tenho 2 em casas, né? E aí tem assim uma mensagem muito poderosa aqui do ponto de vista de dimensionamento do estoque, que eu ainda encontro muitas empresas multinacionais com pessoas qualificadas no PCP, na área de suprimentos, de supply chain, dimensionando os estoques, olhando única e exclusivamente para o lead time de reposição. Então, se você pega, por exemplo, um estoque de uma matéria-prima importada, por exemplo, que vem lá da China, que demora 3 meses, 60 dias úteis para chegar, você não precisa necessariamente ter 3 meses de estoque aqui em casa, dentro de casa no Brasil, né? Esses 3 meses eles vão estar sim em processo, conforme vocês estão vendo aí, é a faixa amarela. Porém, o que eu vou manter em casa é diretamente proporcional à minha frequência de compra, ao ciclo de compra. Então, se eventualmente eu consigo fazer um ciclo, vamos falar aqui uma situação maravilhosa, semanal de compra de matéria-prima importada, eu consigo fechar um lote que as condições logísticas, a ocupação dos containers, o preço negociado seja interessante. Então, em casa, apesar de ser uma matéria-prima importada, eu vou ter, na verdade, 5 dias de estoque de faixa verde, mais o que eu defini como faixa de segurança. Então, é muito menor do que você falar do estoque correspondente ao tempo de reposição, ao tempo de compra. Porque o demais estoque, que é o em processo, ele vai estar onde? Ele vai estar em processo. Você vai ter vários lotes de 5 dias em processo. Vai ter um que está na forma de um pedido de compra lá para a fábrica na China, vai ter outro que vai estar na saída lá da alfândega da China, vai ter outro que vai estar em navio, atravessando o mar, vai ter outro que vai estar parado na alfândega aqui no Brasil, vai ter outro que já vai estar em transporte do porto para sua fábrica, né? E vai ter outro que de repente está entrando ali no seu processo de recebimento, passando pelo controle de qualidade, mas que ainda não entrou no estoque. Então você vai ter vários lotes de 5 dias em processo. Mas do ponto de vista de desembolso, de faturamento e de valor que você vai ter em estoque, é a faixa verde mais a vermelha. Tá legal? Então isso é muito importante, pessoal. Guardem bem esses 3 elementos principais quando você for fazer um dimensionamento de qualquer estoque, tá? E é isso que vai delimitar a quantidade de cartões que você vai ter no seu supermercado como um todo. Pensando no supermercado, né? Pensando no loop, que envolve o quê? Envolve o que está no quadro, na forma de ordem, esperando para ser disparada, que está em processo, na forma de estoque em processo, propriamente dito, e por fim o que está no estoque, que é o estoque cíclico, seu estoque de ciclo, seu TPT, e o seu estoque também de segurança. Tá?